Bom dia! A todos que assistem o culto nesta manhã, saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E saúdo a todos com as palavras de Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Ouçamos o primeiro hino desta manhã, creia sempre sem cessar. Creia sempre sem cessar, siga em fé sem vacilar. Convido a você que está nos assistindo a fazer a sua confissão de pecados a Deus. Incline sua cabeça em respeito a Deus, pense na sua vida, peça perdão pelas coisas erradas que você fez. Eu faço a oração e enquanto faço a oração, cada um em pensamento pede perdão a Deus. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estamos diante de Ti com todas as nossas falhas e imperfeições. A claridade da Tua luz celeste descobre o que há de impuro e de errado em nós. E nós queremos sinceramente e sem medo colocar tudo que há de errado em nós diante de Ti. Confessamos a Ti, ó Deus, merecemos o Teu castigo, pois não fazemos o que Tu esperas de nós e tropeçamos sobre os Teus mandamentos, sobre os ensinamentos de Teu Filho Jesus. Confiamos, porém, que contigo está a graça,
e o perdão por Jesus Cristo. Por isso, com sinceridade em nosso coração, pedimos por teu perdão. Perdoa-nos por teu Filho Jesus Cristo, que pagou por nossos pecados na cruz, e dá-nos teu Santo Espírito para nos fortalecermos na fé a cada dia. Amém. E nós sabemos que Deus perdoa quem se arrepende sinceramente. E anuncio esse perdão através das palavras do apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E este perdão anuncio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a cada um que se arrepende sinceramente. Amém. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, Tu és Deus Todo-Poderoso, sábio e perfeito. Por isso nós te rogamos, protege-nos dos ataques do maligno, ajuda-nos a não cair em tentação, concede-nos um coração pronto para aceitar o que Tu nos mostras e queres de nós, para o nosso bem. Guia-nos pelos Teus santos caminhos. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Ouçamos o próximo hino da nossa celebração de hoje, o hino Abrigo na Rocha. Salvador, afasta-me a carga e o pesar, restaura-me as forças, renova o fervor, e assim já não temo lutar. No abrigo da rocha me esconde o calor, em árida terra de sol.
E queremos ouvir o texto bíblico previsto para a nossa reflexão nesta manhã, de Lucas, capítulo 21, os versículos 5 a 19. Algumas pessoas estavam falando de como o templo era enfeitado com bonitas pedras e com as coisas que tinham sido dadas como ofertas. Então Jesus disse: chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído, e não ficará uma pedra em cima da outra. Aí eles perguntaram: Mestre, quando será isto? Que sinal haverá para mostrar quando é que isto vai acontecer? Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: eu sou o Messias, ou já chegou o tempo. Porém, não sigam esta gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, porque é preciso que estas coisas aconteçam primeiro. Mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. E continuou: uma nação vai guerrear contra outra, um país atacará o outro. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimento, epidemias, acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos, perseguidos, vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas, depois serão jogados na cadeia. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados. E isso dará oportunidade a vocês para anunciarem o Evangelho. Resolvam desde já não ficar preocupados antes da hora com o que dirão para se defender, porque eu lhes darei palavras e sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes, amigos, e alguns de vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas nem um fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Estas as palavras de Deus para a nossa vida. E felizes somos nós se ouvimos estas palavras ditas pelo Salvador Jesus Cristo, as guardamos em nosso coração e vivemos de acordo com o que elas nos dizem. Amém. Irmãos em Cristo, esse texto de Lucas nos traz as palavras de Jesus sobre a destruição do templo de Jerusalém e da perseguição aos cristãos. Alguns associam esses acontecimentos ao fim dos tempos, mas não é isso que o texto diz. Parece que as pessoas não sabem ler ou querem propositalmente desvirtuar o texto. Isto porque no versículo 9, Jesus diz com toda a clareza: mas isto não quer dizer que o fim esteja perto. Essas palavras de Jesus não falam do fim dos tempos. Isto não quer dizer que o fim esteja perto, diz Jesus. A que se referem então estas palavras de Jesus? É simples e fácil de responder. Primeiro, os versículos 5 e 6 falam da destruição do templo de Jerusalém pelos romanos em 70 depois de Cristo. Para conter, para sufocar mais uma rebelião dos judeus contra os romanos, as tropas romanas invadem Jerusalém, destroem e incendeiam a cidade, destroem, incendeiam, colocam o templo abaixo. Flávio Joséfo, historiador judeu que nasceu em 37 depois de Cristo e morreu no ano 100 depois de Cristo,
viu a destruição de Jerusalém e do templo, das quais Jesus fala neste texto. E Flávio Joséfo escreve: se todos nós tivéssemos morrido antes de ver a cidade santa destruída de ponta a ponta pelas mãos dos inimigos, e o santuário sagrado arrancado de seus fundamentos com tanta impiedade. Os últimos remanescentes judeus da guerra se refugiaram em Massada, uma montanha próxima ao Mar Morto, onde havia uma fortaleza ali construída, e cometeram suicídio coletivo. Em segundo lugar, os versículos 7 a 19 do texto vão trazer as palavras de Jesus, descrevendo a perseguição que os primeiros cristãos sofreram pelos judeus e pelos romanos. Temos relatos desta perseguição dos judeus na Sagrada Escritura. Estevão é considerado o primeiro mártir cristão morto por apedrejamento, de acordo com o relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. O livro de Atos dos Apóstolos também relata a perseguição impiedosa a Paulo, sendo que em Listra, Paulo é apedrejado e dado como morto. Os cristãos também foram perseguidos pelos romanos, e este motivo pelo qual os cristãos são perseguidos era um motivo político. O imperador romano Augusto havia renovado os cultos ao Estado, e todos os povos do Império Romano podiam crer e adorar os seus próprios deuses, desde que também adorassem e dessem culto ao imperador. Adorando ao imperador, o cidadão romano, o cidadão do império, provava sua lealdade e fidelidade ao Estado. Os cristãos, no entanto, se negavam a prestar culto ao imperador, pois Mateus capítulo 4, versículo 10, traz a recomendação clara: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, recordando neste versículo e reafirmando neste versículo o primeiro mandamento. E isto gerou perseguição. Nero é apontado como o primeiro imperador a perseguir os cristãos. Após ter incendiado alguns bairros de Roma, Nero jogou a culpa nos cristãos. Estes foram crucificados, queimados, costurados dentro de peles de animais, jogados às feras. Sob o governo de Domiciano, a perseguição foi mais intensa, e a superstição do povo também contribuiu, pois em caso de fome, de enchentes, de terremotos, de epidemias ou qualquer outra catástrofe, a culpa era atribuída aos cristãos. O texto de Lucas traz essa realidade, quando diz no versículo 17, que acabamos de ler: todos odiarão vocês por serem meus seguidores. Também nas famílias vai acontecer divisão e inimizade, pois ao aderir à fé cristã, uma pessoa sofria a hostilidade dos demais integrantes da família, gerando o que Jesus relata no texto de Lucas que lemos no versículo 16: vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Desta forma, muitos cristãos morreram nesta época, e é quase um milagre que o cristianismo tenha sobrevivido. Com o imperador Adriano, dos anos 117 a 138, diminui a perseguição aos cristãos, pois o imperador romano não se preocupava mais tanto com a questão dos cultos a ele. A partir de 250, há o reinício da perseguição aos cristãos,
pois o Império Romano volta a exigir rigor no cumprimento dos cultos ao imperador. Em 260, Galeno publica um edito perdoando os cristãos, pedindo que, doravante, ninguém vos moleste. No entanto, no ano 300 depois de Cristo, o imperador romano iniciou a purificação religiosa do império. E assim, houve nova exigência de adoração ao imperador. Houve então reinício à perseguição aos cristãos. E entre 303 e 305 foram publicados 4 editos que determinavam destruição das salas de reuniões das comunidades cristãs, entrega dos livros bíblicos e litúrgicos, perda dos direitos civis para todos os que se confessassem cristãos. Todos os nobres cristãos perderiam seus cargos, todos os líderes cristãos foram presos. Quando as prisões já estavam cheias, começou-se a forçar os clérigos ao sacrifício. Por fim, foi desferido o ataque contra todos os cristãos, forçando todos ao sacrifício. E esta perseguição estende-se por todo o Império Romano. No entanto, a resistência dos cristãos é muito maior do que a esperada. E o Império Romano logo teve que reconhecer que o cristianismo não poderia ser destruído. Por isso, em 311, com o imperador Galério, foi publicado um edito de tolerância, que pôs fim à perseguição aos cristãos em todo o Império Romano. E em 313, com os imperadores Constantino e Licínio, esta tolerância continuou. Com o imperador Teodoro, em 380 depois de Cristo, o cristianismo foi declarado a religião oficial do império. Concluindo, é disso que trata o texto bíblico de Lucas que lemos. É disto que está falando Jesus. Não é do fim dos tempos. Repito as palavras de Jesus do versículo 9. Mas isto não quer dizer que o fim esteja perto. O que Jesus está dizendo nesse texto é que mesmo com perseguição, prisão, tortura, morte, os cristãos não precisam ter medo, pois Jesus estará ao lado deles, ao lado de cada um, dando forças para tudo suportar, e que Ele dará a salvação eterna aos que permanecerem fiéis. Diz com clareza Jesus nos versículos 18 e 19: mas nenhum fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Estas palavras de Jesus que li agora são o centro do nosso texto. São a recomendação, a mensagem de Jesus para os seus seguidores naquela época com tanta perseguição, e para os seus seguidores através da história. Por isso, repito novamente estas palavras. Elas são ditas a todos nós, cristãos do século 21. Estas palavras são ditas também a você. Nem um fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Deus nos ajude a crer nestas palavras de Jesus e a permanecer firmes na fé, seja a vida como for, venha o que vier pela frente, que jamais deixemos de acreditar e de ser firmes na fé em Deus, em nosso Salvador Jesus Cristo e no Espírito Santo de nosso Deus. Amém. Ouçamos o próximo hino da nossa celebração, Confio em Deus.
seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. confio em Deus e sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. A linda flor recebe o seu cuidar, e guia os astros no espaçoso ar. E Ele assim Cuida de mim, confio em Deus, em seu excelso amor. confio em Deus e sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Por vales ou deserto abrasador, com Ele irei e sem nenhum temor. E sua mão Conduzirá, confio em Deus, em seu excelso amor. confio em Deus e sei que me amará, e pela sua mão me guiará. E seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. E convido a você para, junto comigo, fazer a confissão de fé de todos os cristãos sobre a face da terra, através das palavras do credo apostólico. Juntos dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, à comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Oremos a Deus. Eu faço a oração e depois convido você a orar junto comigo em sua casa, o Pai Nosso. Curvemos nossa cabeça em respeito a Deus. Deus nosso Senhor, obrigado por essas palavras de Jesus que falam ao nosso coração e que dizem que nenhum fio de cabelo nosso será perdido e que se permanecermos fiéis até o nosso último suspiro, teremos a salvação eterna. Obrigado também que Jesus nos alerta que haverá perseguição, que haverá dificuldades na nossa vida. A vida dos primeiros cristãos era muito mais difícil do que a nossa hoje, principalmente no Brasil. Vivemos em liberdade religiosa. Podemos nos reunir sem ter medo de perseguição. No entanto, a perseguição hoje a nós se dá por meios mais sutis. Há ideologias, há falsas teologias que perseguem a nossa vida, o nosso coração, entram em nossos pensamentos e querem nos levar para longe de Ti, ó Deus, nos levar para a perdição eterna. Assim dá que nós sempre voltemos à fé genuína e verdadeira, que sempre voltemos à Sagrada Escritura, assim como nos lembrou o reformador Martim Lutero, pois somente
a Sagrada Escritura é que nos traz a tua mensagem de salvação. Assim, ó Deus, também em meio às lutas da nossa vida, não somente pelas ideologias e teologias que querem nos levar para longe de Ti, mas tantas outras tentações que querem nos afastar de Ti, ajuda-nos a permanecer firmes na fé, até o nosso último suspiro. Guarda-nos sempre em Teu amor. É o que te pedimos, em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Ele que nos ensinou a orar todos juntos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Encerro a celebração invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o último hino da nossa celebração de hoje. Deus é castelo forte e bom.